Estamos começando capítulo 1 de João e agora a gente vai ler a partir do 14. Eu vou estar lendo ali para nós, tá bom? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, esse é o texto que a gente vai estudar hoje. Então, começando ali no 14, né? Fala ali, aquele que é a palavra. Quem é que é a palavra que a gente aprendeu na aula passada, no versículo 1 de João? Jesus, muito bem. Então, João se refere a Jesus como a palavra, tá? E o principal motivo é porque Jesus, ele fala como Deus, porque ele é Deus e ele foi enviado por Deus Pai. Jesus é Deus Filho, falando em nome de Deus Pai. Então a gente vai ver isso durante todo o livro de João, do Evangelho de João, ele falando sobre isso. Então Jesus, ele fala a palavra de Deus e ele é a palavra. Então João chama Jesus de palavra. Na aula passada a gente viu também que João chama Jesus de vida, que Jesus é a vida, e também chama Jesus de luz. Não sei se vocês lembram disso. Ele é a palavra, ele é a vida e ele é a luz. No decorrer do livro de João, a gente vai estudar também que Jesus mesmo diz: eu sou a vida. Ele vai dizer: eu sou a luz. Então, mas João começa a introdução do Evangelho de João falando essas coisas, determinando como Jesus é. Então, no 14, quando diz assim, aquele que é a palavra, ele está se referindo a Jesus. Jesus é Deus Filho, certo? Então, ó, aquele que é a palavra, o que aconteceu com ele? Tornou-se carne. Tornou-se carne. O que quer dizer isso? Tornou-se carne. Carne tem vários sentidos na Bíblia, tá? Um deles é um sentido negativo, não é o caso aqui. Aqui é no sentido de corpo físico, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que o nosso corpo físico é a nossa carne, a gente poderia dizer assim. Então, quando fala aqui que aquele que é a palavra tornou-se carne, quer dizer que aquele que é a palavra, que é Jesus, aquele que é a palavra, que é o Deus Filho, é Deus, ele se tornou, ele se fez ser humano. Ele se tornou um homem de carne e osso. Imaginem a profundidade que é isso. Porque significa o seguinte, significa que o Deus eterno, eterno no sentido de que Deus sempre existiu, eternidade no sentido de Deus sempre existiu. Existiu para trás e vai existir para sempre. A gente não consegue entender, nossa mente finita não consegue entender. Mas Deus é eterno. Jesus, Deus Filho, é eterno também. Então imagina, Jesus sempre existiu. Mas no momento da história, ele se tornou carne. Ele se tornou um ser humano. E essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Eu não tenho como dizer que eu sou cristã se eu não crer que Jesus é Deus encarnado. Que Jesus é Deus Filho encarnado. Ou seja, que ele se tornou um homem, que ele se fez homem. Esse conceito ele tem muitas implicações, ele vai muito além, só para dar assim uma perspectiva para vocês. Pense assim. Deus, ele é invisível, certo? A Bíblia diz que Deus é espírito. Mas Deus se tornou carne, se tornou ser humano. Um ser humano a gente consegue enxergar? Sim. Então, quem estava lá na época que Jesus viveu aqui na Terra conseguiu enxergar Deus. Porque Jesus é Deus. Imagina Deus andando
entre nós. Deus comendo com a gente, né? Deus conversando conosco, a gente ouvindo audivelmente a voz de Deus. Então, Jesus, ele se tornou um ser humano. De novo, essa é a doutrina fundamental do cristianismo. Qualquer pessoa que diga assim, eu creio em Jesus, mas eu não creio que ele era Deus, essa pessoa não é cristã. Não tem como ser cristão se não crer nessa verdade básica, tá? Então, Jesus, ele se tornou carne e viveu entre nós. Então, aqui ele está dando testemunho dele. Quem é que está escrevendo isso que a gente está lendo? Quem é o escritor? João, o apóstolo. Então, João, o apóstolo, está escrevendo sobre isso. Ele está dando testemunho que aquele que é a palavra, Jesus, Deus Filho eterno, se tornou carne. Ou seja, ele começou a fazer parte da sua criação. Então, o Deus Criador se tornou parte da sua própria criação. Porque ele se tornou um bebê, ele foi concebido no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, e ele cresceu, como todo ser humano cresce, tá? Ele aprendeu várias coisas, como todo ser humano aprende, porque ele se tornou homem. Então, o Deus eterno se tornou finito. Por que finito? Porque ele morreu na cruz, certo? Ele não está vivo aqui, né, conosco aqui na Terra até hoje. Ele morreu na cruz. A gente sabe que depois disso ele ressuscitou. E aqui tem um outro conceito muito importante. Porque Jesus, ele ressuscitou com um corpo humano. Lembram que depois, assim, talvez vocês não lembrem, mas mais tarde a gente vai ver na Bíblia, mas em vários filmes aparece isso, sermões que vocês já tenham escutado, que Jesus, ele pede, os discípulos acham que é um espírito, né? Não consegue acreditar que ele é de carne e osso. E daí ele disse, me dá um pedaço de peixe, né? Me dá um pedaço de pão. E ele comeu. E ele comeu mais de uma vez. Então, isso mostra que ele tinha um corpo, mesmo depois ressuscitado. Ele recebeu um corpo glorificado, mas é um corpo humano, tá? Limitado no espaço. Então, assim, Deus, que está em todo lugar, ele se limitou dentro de um corpo. Quando ele esteve aqui na Terra, Jesus, tá? Então, imagina o que é isso. O Deus Criador se tornou parte de sua criação. O Deus Criador eterno se tornou finito, morreu, tá? O Deus onipresente se tornou um ser humano que não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ele se limitou, ele se esvaziou para assumir a forma humana. Por quê? Porque ele precisava se tornar um homem para morrer em nosso lugar. A morte que nós merecíamos, ele recebeu essa punição, para que todos aqueles que creem, que viessem a crer nele, tivessem a vida eterna, fossem salvos por intermédio dele. Então, essa verdade, ela é fundamental e João, ele fala nisso claramente. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, ele dá testemunho, viveu entre nós. Está falando dele, né, e dos amigos dele, dos conhecidos dele. Ele continua. Vimos a sua glória. Vimos a sua, está dando testemunho. Nós vimos a sua glória. Nós damos testemunho. E glória é uma palavra-chave. Porque glória, a glória de Deus, ela faz parte de quem Deus é, ela é intrínseca a Deus. A glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus. Então pensem assim, a gente sabe que Deus é amor, isso é um atributo. A gente sabe que Deus é bondoso, isso é outro atributo. A gente sabe que Deus é paciente, é outro atributo. A gente sabe que Deus é onipresente, é outro atributo. A gente sabe que Deus é eterno, é outro atributo. Tudo isso, todos esses atributos juntos, inclusive a ira de Deus, tá? A justiça de Deus, compõem a glória de Deus. São esses atributos todos que mostram quem Deus é. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso conhecer os atributos de Deus, quem Deus é. Então, quando a gente fala em glória, é isso que João quer dizer. E ele quer dizer que nós vimos a sua glória. Eles conviveram com Jesus e eles viram a glória de Deus sendo manifesta em Jesus. Tem uma ocasião também, olha só, que João, Pedro e Tiago, eles sobem num monte, a gente chama isso do Monte da Transfiguração, onde Jesus
mostra para eles a glória dele, né? E eles veem a glória de Jesus. Então, João, ele pode também estar se referindo aqui a esse momento, porque ele particularmente viu. Não foram os 12 discípulos que viram, só 3 viram essa glória sobrenatural de Jesus. Mas provavelmente ele está falando disso e de tudo que todos eles viram durante os 3 anos que eles conviveram com Jesus. Então, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai. Então, de novo aqui reforçando que Jesus é o Deus Filho, que é da mesma natureza de Deus e que ele veio direto do Pai. Aqui no grego quer dizer assim, que ele veio de dentro do Pai, tá? É nesse sentido, ele saiu de dentro do Pai. Então, porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um. São 3 pessoas em um. E Jesus faz parte da Trindade e ele saiu do meio deles, de dentro deles, por isso unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele está dando ênfase aqui no que eles viram. Eles viram durante todo esse período que eles andaram com Jesus 2 grandes coisas: graça e verdade. Daí tem vários teólogos que falam coisas diferentes, mas eu vou dizer para vocês como que eu, depois de meditar muito sobre esse texto, como que eu entendo isso. Eu entendo cheio de graça, porque basicamente o ministério de Jesus, ele tinha 2 coisas principais. Fica bem claro para nossas escrituras. Jesus estava sempre pregando, Jesus estava sempre anunciando o evangelho para todas as pessoas, ensinando a palavra de Deus. Esse é um dos ministérios de Jesus. Por isso que também ele é a palavra, tá? Por isso que ele é a luz. Cheio de graça. Graça é tudo que a gente recebe de Deus e que a gente não merece. Se a gente for ser bem sincero, a gente não merece nada, porque nós somos pecadores. Do ponto de vista da justiça de Deus, todos nós merecíamos o inferno. Mas graça é tudo que Deus nos dá, e Ele dá para todos os seres humanos. Existe até aquele conceito de graça comum, que mesmo o pior dos criminosos recebe todo dia o sol, a chuva, alimento. Ou seja, Deus é gracioso com todas as pessoas, inclusive com as mais ímpias. Então, Deus, ele despende a sua graça para todos nós. E eles viram a graça de Jesus. Então, voltando para o ministério de Jesus, eu vejo no ministério de Jesus 2 coisas muito importantes. Ele estava sempre pregando e sempre fazendo sinais e milagres. Ele curava as pessoas, ele expulsava demônios, certo? Ele alimentou as pessoas, ele providenciou vinho numa festa de casamento, que teria sido um fracasso se o vinho tivesse acabado lá no meio da festa. Então ele se compadeceu da situação, ele providenciou para que houvesse alegria, para que o noivo não passasse vergonha. Então a gente vê a graça de Jesus durante todo o ministério dele, para todo mundo. Tem uma história, né, dos 10 leprosos, que ficam pedindo de longe para Jesus ter misericórdia deles e curá-los. Jesus cura eles e manda eles se apresentarem aos sacerdotes, né? Um deles, todos eles foram curados. Só um deles retornou para agradecer a Jesus. E a Bíblia deixa claro para nós que aquele foi verdadeiramente salvo. Mas a graça de Jesus foi despendida sobre os 10. Então, Jesus, só pela leitura dos evangelhos, a gente vê assim que Jesus ele curava todo o tempo. Mateus diz, Jesus curava todo o tempo. Então, ele despendeu a graça dele sobre todos. Mesmo aqueles que um dia iam dizer, crucificam. Ele despendeu sobre todos. Mesmo aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. E até hoje é assim. Deus, ele dispensa a graça dele sobre todos os seres humanos. Então, cheio de graça e verdade. Então, eu particularmente entendo ali, cheio de graça, todo o ministério de Jesus, de atender às necessidades das pessoas, se compadecer, ajudar as pessoas, e de verdade em toda a sua pregação, toda a sua palavra, que é a pura verdade. 15. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aqui no 15, quando fala João dá testemunho dele, que João é esse? É o João Batista ou é o João Apóstolo? Não, é João Batista.
Porque o João apóstolo, ele nunca se autodenomina como João dentro do Evangelho de João, tá? Então aqui é João Batista. João dá testemunho dele. Isso. Então no 15 ali, ó, João Batista, diz João, mas eu tô falando João Batista, dá testemunho dele. Dele quem? De Jesus. Isso. Então ele tá dizendo que João Batista dá testemunho de Jesus. E por que João, o apóstolo, escreve isso? Porque assim, na lei de Israel, tá escrito lá nos 5 primeiros livros, tem várias orientações sobre como a gente deve ouvir testemunhos. E na lei de Israel diz o seguinte, que tudo deve ser confirmado perante 2 ou 3 testemunhas. Então, quem está escrevendo o livro é o João, o apóstolo. Ele está dando testemunho dele, ó, ele deu o testemunho dele ali no 14. Vimos a sua glória, viveu entre nós, ele está dando testemunho dele, tá? Agora ele está trazendo para nós o testemunho de João Batista, é um segundo testemunho, entenderam? Então, dentro da lei de Israel, ele está trazendo 2 testemunhas para comprovar o que ele está falando, é o testemunho dele e o testemunho de João Batista. Então, no 15, João Batista dá testemunho dele, de Jesus. Ele exclama, ele quem? João Batista. João Batista exclama, este é aquele de quem eu falei. Quem é o este ali? Jesus, exatamente. Então, João Batista exclama, Jesus é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim. Quem é o que vem depois de mim? Jesus. Muito bem, dona Emma. Jesus, aquele que vem depois de mim, é a mesma coisa assim, ó. Jesus que vem depois de mim, que sou o João Batista, tá? É o quê? O que ele é? Ele é superior. Superior a mim. Então, João Batista está dando testemunho de que Jesus é superior a ele. E João Batista, gurias, ele foi algo assim, ó, fenomenal na história de Israel, tá? João Batista, ele foi um profeta. Ele se levantou, ele passou a vida dele no deserto. Quando completou 30 anos, Deus mandou ele começar a pregar. E ele começou a pregar a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E ele moveu, assim, o Israel inteiro. O país todo o povo acreditava e via João como um verdadeiro profeta de Deus. Então a gente pode dizer que o ministério de João Batista, entre todos os profetas do Antigo Testamento, no Antigo Testamento a gente tem vários profetas, né? Os mais famosos, Elias, Eliseu, são grandes profetas, Daniel, né? Mas os mais populares, eu diria Elias, Eliseu. Mesmo estes profetas, João Batista, ele teve um impacto entre os profetas maior do que esses, porque esses atingiram um grupo menor de pessoas. Mas João Batista, ele movimentou todo Israel. Ia atrás dele, ouvia ele, se batizava, né, tomava uma decisão de querer se arrepender, de estar pronto para receber o Messias. Então, o ministério dele realmente foi fantástico. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que vem depois dele é superior a ele. Então, e Jesus mesmo, quando Jesus mais tarde vai dar testemunho sobre quem é João Batista, ele diz que João Batista é o maior de todos, que nunca houve um homem como João Batista. Então, João está dizendo, mesmo ele sendo o maior dos homens, Jesus é superior a ele. Por quê? Porque Jesus é Deus. Tá? É isso que João Batista está dando testemunho aqui, tá? Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Porque já existia antes dele, de João antes de mim, antes de João Batista. Está dizendo, por que Jesus é superior a mim? Porque ele já existia antes de mim. Como assim ele já existia antes de mim? Se a gente for olhar a história de João Batista e de Jesus, eles nasceram quase juntos. Mas João Batista é mais velho. João Batista nasceu antes de Jesus, se a gente for fazer a contabilidade ali dos meses, tá? Então, como assim Jesus já existia antes de mim? Porque ele, João Batista, sabe que Jesus é Deus. E ele já existia desde a eternidade. E é esse o testemunho que ele está dando. Que Jesus já existia antes dele. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus nasceu depois dele, como homem.
mas já existia antes dele, porque Jesus é Deus, que se tornou carne. Então, vejam que o testemunho de João Batista confirma o que João, o apóstolo, acabou de nos dizer ali no 14. Então, o 15 é o testemunho de João Batista. 16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E aqui ele reforça de novo, ou seja, todos nós, todas as pessoas, né, que conviveram com Jesus receberam. Então, tanto eu, quanto João Batista, quanto os apóstolos, quanto todos os discípulos que seguem Jesus, quanto todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, receberam graça sobre graça. Pois, 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, aqui ele está trazendo a lei. O que é a lei? A lei é o que os judeus chamam dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os judeus chamam esses 5 primeiros livros de Pentateuco. E os 5 primeiros livros da Bíblia, eles também chamam da lei de Deus. E quem é que escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Então, é isso que ele está falando ali, ó, 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, ele quer dizer assim, que quem escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamavam de lei, foi Moisés, tá? Foi Deus que revelou para Moisés através de anjos. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, tá? A graça de Deus é o que nos salva. E a gente só pode ser salvo por intermédio de Jesus Cristo. A lei que foi dada para Moisés não podia salvar ninguém. A lei, ela foi dada para condenação. A lei foi dada para mostrar o nosso pecado. Ela não foi dada por Deus para nos salvar. É o que a lei não pode salvar. Mas Jesus é o único que pode. Porque Jesus, ele, como diz ali, ó, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Jesus é a graça e é a verdade. Ele é a graça porque ele se tornou o sacrifício perfeito no nosso lugar, para nos dar a graça de ter a vida eterna. E ele é a verdade porque tudo que ele fala, tudo que ele fez é de acordo com a vontade do Pai. É a verdade. 18. Mais um detalhe aqui no 17. A gente pode daí pensar assim, tá, mas Jesus, ele veio há 2000 anos atrás. E antes de 2000 anos atrás, quando Jesus não tinha vindo, as pessoas podiam ser salvas? Sim, podiam. Porque a graça de Jesus, ela vale tanto para o passado quanto para o futuro. Então, Jesus, no momento que ele morreu na cruz, o sacrifício dele foi suficiente para salvar todos que criam no que Deus já tinha revelado no Antigo Testamento, como todos que iriam crer a partir da vinda de Jesus, onde nós nos encontramos hoje, tá? Então, até a Bíblia diz, né, que Noé, ele foi salvo pela graça. Então, todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela graça, porque Deus sabia que Jesus viria e seria o sacrifício perfeito. Então, Deus já poderia aplicar a graça no Antigo Testamento, tá? Mas ele está fazendo uma diferenciação entre a lei e a graça. 18. Ninguém jamais viu a Deus. Vamos parar aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Bom, essa é uma frase típica da Bíblia. Sim. Ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, tá? Daí o que ele diz aqui? Mas o Deus, o quê? Unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Lembra que eu já tinha explicado para vocês esse unigênito ali no 14, né? O unigênito é que veio de dentro do Pai, que veio do próprio Pai, tá? Então, o Deus unigênito que está junto do Pai, porque eles são 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, um dos 3, o Deus Filho,
ele se tornou carne. E porque um dos três se tornou carne, a gente consegue ver a Deus, ou a gente foi capaz de ver a Deus. No nosso caso, que Jesus ele já morreu, já ressuscitou, ele não está mais aqui, a gente consegue ver a Deus através de tudo que foi registrado nos evangelhos, tudo que está registrado no Novo Testamento. Então a gente consegue conhecer quem Jesus é e através disso a gente consegue conhecer quem Deus é. Porque Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai, tá? Então essa é a verdade que ele está trazendo aqui. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então hoje a gente pode dizer que a gente consegue ver a Deus. Através de quem? Através de Jesus. Se alguém perguntar para nós, né, quem Deus é, como tu sabe quem Deus é? Eu sei quem Deus é por causa de Jesus. É só eu olhar para a vida de Jesus e eu vou saber quem é Deus, tá? Porque Deus ele se tornou conhecido através de Jesus. Tem mais um ponto que eu esqueci de falar. Eu estava falando ali do corpo, né, de Jesus. É importante falar sobre isso, porque esse ponto que começou ali no versículo 14, que a gente começou, aquele que é a palavra tornou-se carne, ou seja, tornou-se ser humano, ele é Jesus. Jesus morreu. Só que Jesus ressuscitou. E ele não ressuscitou como um espírito, ele ressuscitou com um corpo que conseguia comer, falar, andar, tá? Eles podiam ver, podiam tocar Jesus. Tanto que Tomé vai lá e toca Jesus, porque ele não acredita que é Jesus mesmo. Então, Jesus quando ressuscita, ele tem um corpo. Ele passa 40 dias sobre a terra, ensinando os discípulos. Depois de 40 dias, ocorre a ascensão dele. Ele sobe para os céus, ele sobe entre as nuvens. E Jesus, ele chega no céu com um corpo. Isso é importante a gente entender. Jesus, ainda hoje, ele tem um corpo. E ele vai ter esse corpo por toda a eternidade. Inclusive, a Bíblia, quando descreve para nós a eternidade, ela diz que todos nós que colocamos a nossa fé em Jesus, nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. Do mesmo tipo que o corpo de Jesus. E nós vamos viver eternamente num lugar material, numa nova terra e novos céus que Deus vai criar. E Deus não vai mais habitar no céu, ele vai habitar conosco nessa nova terra que ele vai criar. E vai ter a nova Jerusalém. Então esse entendimento de que Deus se tornou um homem e que ele vai ser um homem por toda a eternidade, para ter comunhão conosco, e nós vamos continuar sendo seres humanos, tá? Então eu queria só fechar com esse detalhe aqui. Daí a gente continua então na semana que vem a partir do 19.